Antes de começar, já peço desculpa por umas partes do áudio alto e baixo, mas vamos estudar e se achar que meus conteúdos estão relevantes, deixe seu like e se inscrevam. Título: Os desafios de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Descrição: uma análise detalhada dos países que ainda não ouviram o Evangelho de Deus e os motivos por trás disso. Exploramos os obstáculos e as oportunidades para alcançar essas nações. O Evangelho de Deus é uma mensagem universal, destinada a todos os povos e culturas. No entanto, em pleno século XXI, ainda existem países e regiões onde essa mensagem não foi pregada de forma efetiva. Existem inúmeros desafios que impedem a disseminação do Evangelho nesses locais, que variam desde barreiras políticas até obstáculos culturais. Neste estudo, vamos explorar em detalhes os países onde o Evangelho ainda não chegou, entender as razões por trás disso e refletir sobre o papel da Igreja em alcançar essas nações. Um dos principais desafios para a pregação do Evangelho em determinadas regiões do mundo é a perseguição religiosa. Em muitos países, o cristianismo é fortemente reprimido por governos que temem sua influência ou o consideram uma ameaça à ordem estabelecida. Nações como a Coreia do Norte, Afeganistão e Somália estão no topo da lista de locais onde a liberdade religiosa é inexistente. Nesses lugares, ser cristão pode significar prisão, tortura ou até mesmo a morte. Isso impede que missionários ou evangelistas entrem nessas regiões e compartilhem a mensagem de Deus. Outro fator significativo é a presença de regimes totalitários ou autoritários que controlam rigorosamente todas as formas de expressão religiosa. Na China, por exemplo, o governo tem implementado severas restrições às igrejas, tanto oficiais quanto clandestinas, e monitorado de perto as atividades cristãs. A evangelização, nesse contexto, é vista como uma ameaça ao controle do Estado, o que dificulta a propagação do Evangelho em grande escala. Além dos regimes repressivos, o contexto cultural de alguns países também representa um grande obstáculo para a pregação do Evangelho. Em muitos lugares do Oriente Médio e do Norte da África, o islamismo é a religião predominante, profundamente enraizado nas tradições e na vida cotidiana das pessoas. Conversões ao cristianismo são vistas com desconfiança e, em alguns casos, até punidas com rigor. A tradição familiar e a pressão social desencorajam a aceitação do Evangelho, criando um ambiente hostil para os missionários. Nas regiões da Ásia Central, como o Uzbequistão e Turcomenistão, a situação não é muito diferente. Embora não sejam majoritariamente islâmicos, esses países têm uma forte herança cultural que mistura elementos religiosos e nacionais. Qualquer tentativa de introduzir uma fé estrangeira é considerada uma afronta à identidade nacional, dificultando ainda mais a pregação do Evangelho. A questão linguística também representa um desafio significativo. Existem centenas de grupos étnicos e linguísticos espalhados por regiões remotas do mundo, especialmente em áreas como o Sudeste Asiático e a Amazônia. Muitos desses grupos não possuem uma tradução da Bíblia em sua língua materna, o que torna o evangelismo praticamente impossível. O trabalho de tradução bíblica é árduo e demorado, e muitas dessas comunidades permanecem sem acesso ao Evangelho devido à barreira da língua. Outro fator a ser considerado é a geografia isolada de algumas dessas regiões. Em países como Nepal, Papua Nova Guiné e as ilhas da Indonésia, o terreno montanhoso ou a localização remota dificultam o acesso dos missionários. Aldeias inteiras podem estar fisicamente isoladas do resto do mundo, o que torna o esforço evangelístico desafiador. A logística de alcançar esses povos requer grande esforço, planejamento e, muitas vezes, recursos financeiros que as organizações missionárias podem não ter à disposição. A falta de liberdade religiosa em muitos países também contribui para a ausência do Evangelho em várias regiões. Governos que impõem o ateísmo estatal, como no caso da Coreia do Norte, não permitem qualquer expressão religiosa pública. Nesses contextos, o Evangelho só pode ser compartilhado em encontros clandestinos, o que limita seu alcance e torna extremamente perigoso para os convertidos. Os países da chamada Janela 1040, uma região que se estende do norte da África até o leste da Ásia, são algumas das áreas mais difíceis de alcançar.
Essa região concentra a maior parte das populações não evangelizadas do mundo e muitos dos países dentro dessa faixa são hostis ao cristianismo. As barreiras políticas, sociais e econômicas tornam essa área um verdadeiro campo de batalha espiritual, exigindo estratégias missionárias inovadoras e corajosas. Há também o desafio da secularização em muitas nações ocidentais. Embora o evangelho tenha sido pregado nessas regiões no passado, a crescente indiferença religiosa e o aumento do ateísmo representam novos obstáculos. Países como França, Alemanha e Suécia têm visto um declínio no interesse pela fé cristã, o que exige uma nova abordagem para reavivar o interesse pelo evangelho em sociedades pós-cristãs. No entanto, apesar de todos esses desafios, há um movimento crescente de igrejas e organizações missionárias dedicadas a levar o evangelho a esses lugares inóspitos. A tecnologia tem sido uma grande aliada nesse processo. Com o advento da internet, das redes sociais e de plataformas digitais, muitas regiões anteriormente inacessíveis agora podem receber o evangelho por meio de conteúdo online. Missionários digitais estão fazendo a diferença ao compartilhar a palavra de Deus em países onde a presença física seria impossível. Em alguns países, o evangelho tem sido pregado de maneira discreta e sigilosa. Pequenas igrejas domésticas se reúnem em segredo para adorar a Deus e aprender sobre sua palavra. Esses grupos, embora pequenos e vulneráveis, representam uma semente que pode crescer e florescer com o tempo. A perseverança dessas comunidades de fé, em face da perseguição, é um testemunho do poder transformador do Evangelho. Em resumo, os países onde o Evangelho ainda não foi pregado enfrentam uma série de desafios complexos, desde perseguição política e religiosa até barreiras culturais e geográficas. No entanto, a missão de levar o Evangelho a todas as nações continua sendo uma prioridade para a Igreja Global. Através da oração, do trabalho missionário e do uso de novas tecnologias, há esperança de que a palavra de Deus chegue a todos os cantos da terra, conforme o grande mandamento de Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Conclusão. Os desafios são grandes, mas o compromisso da Igreja de levar o Evangelho às nações permanece inabalável. Que possamos continuar em oração e ação, trabalhando para que a mensagem de Deus chegue a todos.